Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. Aqui comigo o anfitrião é o Yuri Oliveira, membro do Instituto da nossa sociedade. E as convidadas hoje são a Mara Horta Barbosa e a Esther Litvin, ambas da nossa sociedade também. As duas são médicas, psiquiatras, psicanalistas e se interessam muito pela área do desenvolvimento, das intervenções precoces, psicanálise e terapia, mães, pais, bebês. Pais, bebês. E, então, a Esther passou vários anos estudando psiquiatria e psicanálise, inclusive bebês na França, e é membro associado da Brasileira. Já a Mara é pediatra da UTI neonatal do Hospital Fêmea e é membro titular da Brasileira. Isso, por si só, eu já acho uma coisa bacana que vocês têm vivências diferentes, né, experiências diferentes na carreira. Bem, fazer esse podcast é uma necessidade premente, né, para a gente há tempo. A gente conversa como as pessoas não conhecem a psicanálise de bebês. E eu sinto, quando eu comento, as pessoas riem como se eu estivesse fazendo uma brincadeira ou uma piada, achando que isso nem existe. Apesar de ter se iniciado na década de 40 a estudar o tema, né? Como assim? Botar o bebê no divã? O que é isso? O bebê nem fala, não é a cura pela fala? Então, Mara, Esther, por favor, contem pra gente tudo o que vocês acham importante sobre esse tema diferente, então, para a maioria das pessoas. Eu fiquei pensando da primeira coisa, né? Por que a psicoterapia pais-bebês, né? E aí eu pensei assim, que a mãe, os pais, podem se recuperar dos conflitos, da depressão pós-parto, por exemplo, de dificuldades na vida, de relações, mas o bebê não tem tempo para isso, né? O que para uma mãe é uma questão rápida, de alguns meses, para o bebê é, às vezes, a vida inteira, né? Então, por isso, intervenção o mais precoce possível, para que o bebê retome o seu desenvolvimento o mais rápido possível. Também pensei, então, falando nisso, me lembrei, né? Como assim retomar o seu desenvolvimento? Porque as questões da interação do bebê com seus pais interferem no desenvolvimento dos bebês, né? O que acontece muitas vezes, né? Quando nasce um bebê, nascem os pais, né? E os pais carregam toda uma história de vida, né, com seus próprios pais. E esse bebê vai carregar muitas sonhos, medos, expectativas. E esse bebê vai corresponder ou não às expectativas, né? A gente fala de bebê imaginário, que é um bebê antes de nascer, né? Para o qual o bebê real fica sempre devendo. Então... Ele já é gestado muito antes da própria concepção, de alguma forma. Sem dúvida. Na fantasia dos pais, né? Tipo... Eu, quando for mãe, eu vou fazer tudo diferente que a minha mãe fez, porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Ou tudo igual. Ou tudo igual, ou muito melhor. Ou muito melhor. E na intervenção precoce, o bebê está sempre presente, porque ele é um parceiro ativo e ele induz também comportamentos, tá? Talvez fosse bacana a gente ter uma noção de exemplos, assim, quando as pessoas devem procurar o atendimento, que tipo de sintomas, ou que observações se faz para indicar
esse tipo de intervenção, então. Quer falar, Mari? Eu acho que normalmente, né, quando as coisas vão bem, né, não surge, né, demandas assim, né? Mas é que o bebê vai falar muito através do comportamento e através do corpo, né? É a linguagem dele, né? Então, questões que envolvem o comportamento do bebê, distúrbios do sono, né? Distúrbios da alimentação, muitas vezes também infecções de via aérea de repetição entram por aí também. Alergias, com certeza, questões de pele, né? Porque quanto mais se vai para trás no desenvolvimento do ser humano, né? Sobretudo o bebê, que ainda ele não tem a palavra, a maneira dele se manifestar vai ser através da conduta, do comportamento e do corpo, né? Então, a gente vai sempre tentar observar isso e tentar traduzir isso para o bebê e para a família de um jeito verbal. Embora se ache que o bebê não vai entender aquelas palavras, né? Mas isso não é real. A gente sabe que estudos mostram, inclusive, ele não entende exatamente a palavra em si, mas existe uma comunicação afetiva que está colocada ali, que é fundamental, né? Então, por isso, né, a presença do bebê também, né? Não adianta só tratar os pais, não adianta só trazer os pais para dentro da sala, né? Mesmo aqueles, a gente sabe mesmo em UTIs neonatais, em bebês que estão extremamente doentes, pequenos, prematuros, recém-nascidos, esse discurso verbal, ele é fundamental. Cada vez mais se sabe disso, né? Então, é muito importante que a gente possa seguir conversando sobre isso, seguir falando para as pessoas da importância de falar com o seu bebê. né? Tu diz do discurso mesmo na UTI, Verbal. né? Que os pais falem com seus bebês. Os pais se apresentem, eu estou aqui. Expliquem para ele o que está acontecendo, por que está se fazendo tudo aquilo, né? Quer dizer, isso é dar para aquele bebê um status, né, de sujeito, né? De alguém, né? Que é importante para alguém, que tem um lugar no mundo, né? Então, isso vai fazendo toda a constituição psíquica desse bebezinho, né? E isso começa antes, né, do bebê nascer, inclusive, né? As mães já falam com seus bebês dentro do útero e é importante que façam isso. Cada vez mais se sabe que esse discurso da mãe, que a fala, que a voz da mãe, ela ganha para o neném intrauterinamente uma marca diferente, né? Tem autores que falam que são rastos minêmicos, né? E que vão ser os precursores da palavra e que se formam, se instalam já na vida intrauterina, né? Então, tudo isso são questões que não são tão novas assim, né? Mas que tem que ser divulgado, porque é super importante. O próprio ritmo da voz, né? Acho que de uma mãe mais angustiada, ou de uma mãe que consegue, de alguma forma, dar contenção para as angústias do bebê, acho e poder que é explicar para o nenê, né? O que está acontecendo, né? Por que está assim? O que está havendo? Não vai entender? Ok, ele vai entender que existe algo, né? Ele não vai ficar no vazio, né? Isso é fundamental. Uma maneira que eu gosto de explicar essa parte é usando a música, né? Que a gente tem uma musicalidade, um jeito de falar, tanto voz grande, né? Tipo, falar português, falar inglês, falar alemão, francês. A musicalidade da língua é diferente. E cada pessoa tem o seu jeito, a sua entonação. E o bebê vai, dentro da barriga, já se acostumando com isso. É o manhês. É o manhês e tem o pai também, porque isso é uma coisa muito bacana. Eles reconhecem. É a língua, né? É a língua da mãe, é o manhês. Também. Eles falam, os autores falam isso, os franceses principalmente, né? No manhês. Né? Outra coisa, quando o bebê está ainda dentro da barriga e a mãe fala,
dependendo do conteúdo do que ela diz, também mudam os batimentos cardíacos, o movimento do intestino, e tudo isso o bebê percebe, ouve, né? E vai, como a Mara disse, marcando o psiquismo do bebê, né? E constituindo uma memória que inicialmente é sensorial, claro, das sensações, e que depois vai se reunir com a linguagem, né? Então, é verdade essa crença de que mães que passam as gestações de um jeito mais tranquilo, o bebê fica mais tranquilo e quando fica mais angustiada também, já que isso pode se refletir. É verdade, mas não é definitivo nem determinante. Tá. Né? O importante é o segmento. E conversar, e explicar, e dizer o que está acontecendo. E aquilo ganhar palavra, né? Aquilo ganhar um significado. Né? A mamãe está assim por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, são coisas muito importantes. Né? São coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Né? Eu lembrei de uma amiga minha cuja mãe faleceu quando ela estava no 7º mês, mais ou menos, de gestação. E, claro, foi um período super triste, de luto. E eu me lembro dela dizer assim, tô tão preocupada. Eu fico explicando para fulana, que já estava na barriga, que não tem nada a ver com ela, que eu tô triste por outra coisa. Excelente. Muito legal. Isso é excelente. Porque, assim, se isso que tu falou fosse, assim, uma questão... uma verdade absoluta, né? Coitada das pessoas que têm problemas durante a gravidez. Ou coitada das mães que ficam deprimidas, ou, enfim, que passam por perrengues no início da vida de um bebê, né? E durante a gravidez também. E que muito frequentemente acontece. Mas claro que sim, né? Porque eu fiquei pensando isso, né? Da própria palavra, né? Que é a terapia da relação pais-bebês, né? Não é o bebê que chega para se analisar, e tampouco ele é indispensável, né? Ele precisa estar junto para justamente ver como é que está acontecendo essa relação. Então, porque o paciente da psicoterapia pais-bebês é a interação. A interação. É a relação. Nem o bebê, nem os pais. É a relação. Né? O paciente é a interação. É ali que está o conflito que causa os sofrimentos corporais e comportamentais do bebê, né? Tipo, insônia, alimentação são comportamentos, né? Mas eu fiquei pensando que muitas vezes chega essas demandas e talvez muitas vezes há uma indicação de análise para os pais também, né? Sim. Né? Dependendo de como se observa. Tem uma autora, Rosine Debray, e ela dizia que o início vem a mãe ou os pais com o bebê. E aos poucos, a mãe vai esquecendo de trazer o bebê e vai ficando ela em terapia ou análise, né? É isso mesmo. Essa é a ideia, porque, na verdade, o bebê é o receptáculo, né? É quem recebe todas essas questões que interferem com ele, mas não são exatamente dele, né? Embora ele também induza comportamentos, né? Eu tenho um quadrinho na minha cabeça, assim, os pares possíveis. Então, um bebê imaginário superativo e um bebê superativo. Tranquilo. Tá bem. Tranquilo. Um bebê menos tônico, menos faminto, e um bebê imaginário, mais tranquilo, assim. Mais calminho. E um bebê que é mais calmo, que não é tão tônico, que não reivindica bebê tanto. Real, tu diz, né? Perfeito. Tá bem. Agora, quando isso se inverte, né? Uma mãe que o bebê imaginário é um bebê superativo e ela tem um bebê real menos ativo, menos tônico,
não vai dar certo. Ela vai ficar super preocupada, super ansiosa, né? E observando aquele bebê e estimulando, às vezes super estimula, né? Então, entende? Eu tenho esse quadro para mim, assim, que não tem um bebê bom e uma mãe boa. Tudo muito depende do encontro e dos desencontros. Então, esse é um ponto que eu acho importante, assim, que muita gente tem a ideia de que a gestação e depois o nascimento do bebê é um momento idílico, né? As fadas vêm, abençoam a mamada, abençoam todos os momentos, a troca de fraldas, tudo é lindo. E eu acho que essa fantasia faz com que a realidade do nascimento, mesmo que o bebê combine, né, o real com o imaginário e o ideal, é um choque. Completamente. Então, essa também acho que é uma coisa da gente desmistificar aqui, né? É verdade, porque assim... O bebê desacomoda muito, né? Primeiro que casal, é um grande... É uma pessoinha muito misteriosa. Um desconhecido. Quem é este bebê, né? Que jeito ele terá? Como é que ele... Né? O que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. E tem todo um período de adaptação dos pais com o bebê, né? Para conhecê-lo, para saber do que ele gosta, do que ele precisa. E por isso... As mães, sobretudo, né, que sofrem todo o processo de gestação, parto e puerpério, hormônios inclusive, né, ela tem um momento de regressão, né, de ficar mais infantilizada, vamos dizer, que é justamente para ficar em sintonia. É necessário isso. É inconsciente e é necessário. Esse mais infantilizado a gente pode traduzir por mais sensível, muito. Essa linguagem não verbal do bebê, assim. Emotiva, né? É como se realmente ela entrasse em contato com os primórdios dela, o bebê que está dentro dela. Isso é extremamente... É um processo inconsciente muito necessário, para que porque ela vai ter que se identificar com aquele nenezinho para poder traduzir ele, né? Então, é um período muito difícil mesmo, porque é como se ela realmente abrisse mão, inconscientemente, de uma parte da personalidade dela, que é a personalidade adulta dela, e se remetesse lá para o bebê que ela foi também, para poder estar ali traduzindo aquele nenê que ainda não tem como se comunicar. É ela que vai ser o porta-voz, né? E daria para dizer que a terapia, nesse caso, né, para as mães que talvez não consigam fazer isso, né? Se de alguma forma a terapia entraria também, né, como uma forma de ajudar essa mãe justamente a poder se conectar com o seu bebê. Eu diria que o entorno tem que ajudar ela a fazer isso, porque dificilmente, sabe, elas chegam nesse período tão inicial, sabe, para tratamento, né? Esse período, assim, logo pós-parto, né? Geralmente vão chegar para tratamento um pouquinho, assim, o bebê já tem alguns meses, né? Quando as coisas já, assim... não vão bem mesmo. Já tentaram, né? Outras coisas. Né? Mas, assim, nesse início, né, o entorno é fundamental, né? O que eu digo com o entorno? É a família, né? O marido, o ambiente. Ela tem que ser maternada, né? Que nem o bebê está sendo, né? Porque ela realmente está em contato com o bebê que ela foi, assim, para poder traduzir aquele nenê. Diga, Esther. Não, eu pensei assim, o entorno é muito importante e o pediatra. Porque o pediatra é a primeira porta onde os pais vão bater, né? Quando acham que alguma coisa não está bem, né? Fora, claro, quando a questão é mais da mãe, né? Tipo, depressão pós-parto, psicose puerperal, que daí, então...
procura um atendimento para a mãe. Mas eu digo assim, a interação, né? Onde eles vão bater primeiro é na porta do pediatra. E a gente tem conversado isso bastante, né? Sobre... em tempos idos, teve o Salvador Célia, um psiquiatra, que fazia módulos de capacitação para pediatras. E desenvolvimento, né? Ele tratava do desenvolvimento para pediatras. Então, de ferramentar os pediatras, exato. Isso. Pelo menos conseguir olhar o que está acontecendo com uma visão mais... Então, porque o que a gente tem... Ferramentá-los. O que a gente observa? Que lá, depois, lá com 2 anos, vem os pais com o seu bebê, que continuou com problemas, porque o pediatra diz que o tempo era o melhor remédio. Não é. Não é. Não é. E não tem fórmulas mágicas, né? Porque aí entra também a questão, né? Tu está falando do pediatra e me vem também a questão assim das pessoas que as consultoras de amamentação, assim, que hoje em dia está muito em voga, está muito em moda isso, né? Acho que amamentar não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão natural assim, né? Como as pessoas pensam. Ou até talvez devesse ser, mas a gente já é tão verbalizado que a coisa nem sempre flui tão fácil. Eu não sei mesmo, sabe, Heloísa? Eu fico me perguntando, porque... bom, eu tive filhos há quase 40 anos... E eu não me lembro, assim, a não ser quando tinha algum problema anatômico, por exemplo, o mamilo ser retraído, o bebê nascer com alguma hipotonicidade orofacial e tal. Mas, senão, eu não me lembro. Mas, atualmente, eu tenho visto muito. O quê? Casos de dificuldade com a amamentação. Mas é que eu acho que existe todo um lobby, né? Que tem que amamentar. Então, é uma pressão imensa sobre as mães. Eu acho pode que isso, ser uma patrulha. Gera uma... E pode ser o verbal, o consciente, as exigências. Sem poder se dar o tempo dessa adaptação também na amamentação, né? Claro, é verdade. Eu me pergunto, eu não tenho uma resposta, né? Se isso realmente aumentou ou se sempre existiu e eu não me dei conta. Mas eu vejo que aumentou muito. Eu tenho a impressão de que sempre existiu. Eu não acho que na minha vivência, assim, não aumentou. Mas o que eu sinto é que tem a pressão. Pressão né? imensa. Que, assim como há um tempo atrás o bacana era da mamadeira e amamentar era coisa de gente sem cultura. Hoje tem a pressão de que todo mundo precisa, tem que... É como se tu não amamentasse, tu não amasse ou não fosse uma boa mãe. Não fosse uma boa mãe, não amasse bebê, concordo. Isso é um problema. E tem que ser por muito tempo. Exato. Né? Assim, então, nesse sentido, virou uma tortura. Uma coisa ruim uma ditadura da teta. Assim, né? Não é que eu seja contra, né? Nem um pouco, mas eu acho que a pressão atrapalha imensamente. Eu tive uma paciente que dizia assim, eu odeio me sentir presa, né? E a amamentação no início é a demanda. Então, realmente, as mães ficam à disposição, né? E tem muitas que não toleram isso e tudo bem. E tem uma coisa também importante que é um momento muito sensível, frágil. Sim. Mesmo quando não tem depressão puerperal, um blues claro, é comum. E daí a mãe tá lá cheia de amor para dar e aquele bebê não interage de volta, ele nem olha no olho. Isso para uma mãe é muito... Porque como é que ela lê isso? Ele não gosta de mim, ele não tá me aceitando, ele não tá me reconhecendo. Né? Eu não sou boa o suficiente.
suficiente. Isso é muito sofrido. Então, aí que tu vê como é uma via de mão dupla sempre. Assim como ela traduz o nenê, ela dá atribuições àquele bebê, ele dá para ela também. Mas eu ia falar uma coisa que era... Mas também a gente tem que pensar... Me veio isso assim, né? A serviço do que tá esse bebê também, né? E qual que é o desejo também dessa mãe ou da família, enfim, de ter esse bebê? Porque assim como tem a ditadura da amamentação, tem a ditadura principalmente para as mulheres de que tem que ter filhos também. Isso né? é outra questão. Então, fiquei pensando... O Lebovici fala em mandados transgeracionais, né? E isso que tu está dizendo é bem importante, assim, qual é a missão, né, com a qual o bebê já nasce, né? Tem muitos bebês que são feitos para unir o casal, para manter unido o casal. Evitar uma separação. Substituir um irmão que faleceu, coisas muito, do tipo. Né? Isso é muito frequente, que em meio a um luto aparece uma gestação, né? Isso vai ter marcas, obviamente, sempre, né? Bebê. Se isso não for falado, né? E não chegar ao menos reconhecido, né? Ao consciente, Reconhecido, tá bem. Foi assim. Foi assim, mas isso ganhou um sentido. O problema é que quando o bebê tem uma missão de unir o casal, é muito perigoso, porque um bebê desune um casal no início. No início, né? Sim. Porque cada um vem de uma constelação familiar diferente, com valores diferentes, com expectativas diferentes, né? Então, tem uma agitação ali, né? Até que o bebê possa ser visto, olhado e reconhecido com o seu jeito próprio. Né? E até que esses pais também tenham assumido essa nova identificação, né? Que é pais. Deixou de ser só filha também agora. Além de ser filha, é mãe. E que não é nada simples, né? Nada simples. Ele deixou de ser só filho, agora ele é pai. Deixaram de ser só marido e mulher, agora são um casal com um filho. E algo para sempre. Exatamente. São rearranjos que tem que acontecer, que está sujeito a chuvas e trovoadas, né? E às vezes os 9 meses da gestação não são suficientes para as pessoas mudarem de identidade, né? Deixar de ser filho, eu passar acho a ser que pai. isso vai se fechar mesmo, se consagrar mesmo depois que nasce, né? Porque depois que nasce, tudo muda, né? Então esse rearranjo não é simples e leva tempo. E eu estava pensando também no papel do entorno, então, né? Que eu brinco, né? Tem mães e tem sogras, né? Que podem ajudar ou não. E eu gosto muito das histórias infantis, em que raramente existem mães, né? Tem muitas madrastas e bruxas que roubam os bebês, que amaldiçoam os bebês. As bruxas. Então, isso acho que também... cabe alguma análise, né? Como é que as famílias se compõem, como é que a geração que deixou de ser mãe e virou avó, pai, avô. As bruxas e as madrastas, acho que são as fantasias, né? Aquelas que não foram elaboradas, não foram trabalhadas e que voltam, né? Tipo a Bela Adormecida lá, com aquela fada que não tinha sido convidada para o batizado e que amaldiçoou lá. Então, em algum momento, no caso foi aos 15 anos, em algum momento essas fantasias se fazem presentes. Para mim, as madrastas e as bruxas são essas fantasias, essas relações que não foram bem digeridas, vamos dizer, não foram bem acomodadas, né? Da mãe que a gente teve, do pai que a gente teve, da filha que a gente foi. Tá?
Essas fantasias eu acho que elas vão acabar vindo de uma maneira ou de outra. E esse rearranjo identificatório, digamos assim, né, vai acontecer com os avós também, né? Não é só com os pais, né? Virar avó, virar avô, né? Isso significa, né, estar mais perto da morte? Claro que sim, obviamente, né? Quer dizer, tu dá um passo à frente, né? Tu olha para um lado, tu tem os teus pais, tu olha para o outro, tu tem teu filho. Tá, agora não. Agora tu tá na ponta da fila, né? Quer dizer, então, assim, esses sentimentos também de lidar com isso passa pelos avós também, né? Então, por mais respeitosa que seja uma sogra, uma mãe, né? Por mais adequada no sentido de não ser intrusiva, é difícil não competir um pouco para ver quem é a melhor mãe, quem é que cuida melhor. Quem é que sabe mais. Exato. E é tudo muito intenso, né? Isso claro. acho que também é importante deixar claro, porque a gente tem a noção, assim, de quem olha de longe o bebê no carrinho, arrumadinho, no shopping, não tem a noção da intensidade de tudo que se passa, né? Para todo mundo é muito intenso. Sim, um nenê, ele vai despertar o que tem de mais precoce em todos nós. De mais primitivo. Exato, e que são coisas assim, que às vezes não tem palavra ainda, porque, claro, quando se nasce não existe esse dom da palavra ainda, né? Então, são coisas realmente que estão na intensidade do sentimento, né? E são coisas disruptivas, assim, quando veio, falou, e né? da sensação, né? Quando veio, fez. Ah, meu Deus, não devia ter feito. Estou me metendo aqui. Não, agora já fiz. Tá, tudo bem. Deixa eu pensar, né? A próxima vez vou pensar melhor. Por quê? Porque são coisas muito intensas, como tu está dizendo, e que são disruptivas, digamos assim, né? E voltando à psicoterapia, então, né? Como é que essas coisas acontecem na sala de psicoterapia, né? Talvez eu acho que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, né? O paciente é a interação, então. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui vai aparecer. Vai aparecer no encontro, né? Vai ser encenado na sala de vai terapia. ser encenado. Então, tem um caso emblemático e publicado, então não tem problema de eu falar, né, do Kramer, que é um psicanalista suíço, a queixa era que a menininha que tinha 9 meses, 10 meses, eu acho, era anoréxica, não comia, né? E na hora ali da sessão, teve uma briga por uma barra de chocolate. A mãe interditando comidas que engordassem, porque ela era gordinha e o ideal dela era de magreza. Uhum. Então é o que a gente fala que aparece na hora, ali na sessão, qual é o conflito, né? O conflito era da mãe com a sua própria imagem e tem muito mais coisas, mas que não vem ao caso. Mas o que eu queria dizer é que tudo isso que a gente está falando aparece na sessão, né? Porque na sessão também, eu, pelo menos, trabalho assim, vou historizando, né? E com um olho no bebê, como é que o bebê vai reagir ao que ele está escutando, o que ele vai fazer, né? Então, tem... E ele reage, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Ele reage. Uma vez eu tive era um menininho que tinha um eczema só numa mão. Eczema seria assim, tipo morticária? É tipo de uma coisa alérgica, né? Uma brotoeja.
Não, é pior, fica escamando. Uma ferida, assim. Pode ficar uma ferida, porque coça. Então, é um distúrbio de pele que, às vezes, pode ficar muito... infectar e tal. Enfim. E a mãe tinha muito problema com a família do pai. Não, do pai do bebê, né? E era essa mão que os pais do pai do bebê pegavam para beijar. E foi muito impressionante, porque o bebê desenvolveu uma ferida naquela mãozinha. E durante a sessão, ele era muito trabalhador. Ele andava para lá e para cá e mexia nas coisas e guardava e não sei o quê. Quase como que dizendo, o problema não é meu, sabe? Eu também estou trabalhando aqui, eu estou fazendo a minha parte. É com ela lá o problema, sabe? Isso me fez ficar curiosa em relação à sala de atendimento, assim, como é que vocês recebem as famílias com os bebês? Como é a sala? Então, dependendo da idade do bebê, a gente coloca num canto lá as coisas que podem interessá-lo, né? Então, tem casinha, tem personagens, tem brinquedo de pelúcia, tem bola, tem coisas que fazem som. E isso também a gente vai vendo, né? Como é que o bebê chega na sala, como é que ele, às vezes, olha para a caixa lá dos brinquedos e não demora um tempo para se interessar. Como é que os pais estimulam, não estimulam, empurram. Vai, fulano. Ou seguram. Ou seguram. O que o bebê faz, para quem ele pede ajuda, para quem ele pede colo. Se ele consegue descer do colo da mãe, né? É uma sessão muito de observação, né? Exatamente, biocular, né? Nos pais e no bebê. Sim. E o que se passa entre. Um olho no peixe, um olho no gato. Isso mesmo. Isso mesmo, Mas eu acho que o legal de tudo isso é que, às vezes, também são coisas breves, né? Por que são breves, né? Porque, às vezes, a coisa... existe um conflito ali da interação, né? Que está claro para quem vê de fora e que, no momento que aquilo ganha um nome, ganha uma palavra, olha só, né? Ganha um significado, é traduzido, assim. Alguém escuta. Exato, os dois escutam, tanto o bebê quanto mãe e pai, né? A coisa parece que se resolve, assim, né? Então, e aí não precisa muito mais do que isso para as coisas irem bem, né? Então, não são aquelas coisas assim, meu Deus, vai levar muito tempo, são coisas muito graves. Não, às vezes são questões de interação que não estão na consciência nem dos pais, né? E não estão no entendimento de ninguém que está envolvido ali e que rapidamente, assim, em algumas sessões, o terapeuta consegue observar e consegue dizer, traduzir o que ele está vendo e o que ele está entendendo daquilo. E os pais também veem. E os pais também conseguem ver aquilo através do olhar do terapeuta e as coisas se resolvem de uma maneira melhor. As coisas ganham um direcionamento melhor, engrena, digamos assim, e vai bem. Deixa eu entender, porque não é mágica que acontece, né? Não é então, mágica. Assim, o que tem alguma coisa que estava travada, que daí se relaxa e vai, tem uma coisa que não estava sendo compreendida e daí toma outro rumo, como é que é isso? É alguma coisa que está aparecendo na conduta, né? E que está atrapalhando, né, o desenvolvimento daquele nenê. Aquele nenê não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Fantasias da mãe, como a Esther colocou agora há pouco, né?
Isso não está dito, isso está aparecendo de um outro jeito. Conflitos familiares. Isso está aparecendo através do distúrbio do sono do bebê. Mas acho que exemplos nos ajudam a entender melhor. Ou através de alguma coisa da pele, como ela colocou. E no momento que, lá pelas tantas, o terapeuta consegue juntar isso dentro da sua cabeça e dizer, olha, eu acho que... Veja bem, né? Está acontecendo isso, o que vocês acham disso? Parece que as coisas ganham algum sentido e o sintoma vai diminuindo e desaparece e o bebê melhora. O bebê também ouviu isso, né? O bebê também entendeu tudo aquilo ali, né? Não é mágica, claro que não, né? Mas é algo que vai ganhar um outro significado. Deixa eu ver se eu estou entendendo, assim. Por exemplo, chega uma queixa super comum. O bebê não dorme, né? Passa a noite toda ou chorando, Sim. ou pedindo atenção, Sim. ou dorme, qualquer coisinha acorda. Daí chega lá, o que se descobre em geral? Assim, então, que a mãe está com medo que o bebê, sei lá, morra dormindo, por exemplo. É possível. Eu tenho um caso bem legal. De um caso de insônia do bebê, que conversando com a mãe e com o pai, e historizando, né, fazendo a história, então era uma mãe que acordava o bebê para saber se ele estava vivo. Puxa. Toda hora. Ou chegava muito perto, ou botava alguma coisa aqui para ver se o bebê estava respirando. Por quê? É muito sofrimento, né? Isso a gente já Porque vê. essa ideia que o bebê pudesse estar morto. Um bebê muito frágil, talvez. Um bebê frágil era uma possibilidade, mas parece que não. Era um bebê que botava a boca no trombone, Ele né? era o contrário. Na cabeça dela, talvez ele Sim. fosse muito frágil. Então, o que a gente conseguiu entender na história? Essa mãe tinha um irmão para quem foram dadas todas as regalias, porque ele era homem. Então, ele é que tinha que estudar, tinha que ter todas as condições de seguir os estudos, ele que tinha liberdades, e ela, ao contrário, ela era mulher, ela tinha que fazer um bom casamento e era isso. E ela tinha, como vocês podem imaginar, um ódio mortal desse irmão. Sim. Né? E daí vem um bebê homem. E daí vem um bebê homem. Isso que eu digo os pares, né? Se tivesse sido uma menina, talvez o sintoma fosse outro. Né? Mas, nesse caso, ela tinha muito ódio desse irmão, né? Um ódio que a enchia de culpa, provavelmente, né? Então, isso. Quando a mãe se ouve falando disso, lembrando disso, conectando uma coisa com a outra, é que ajuda. E daí ela consegue desvincular Então, ela libera o bebê, porque o bebê não é o irmão. O bebê não é mais o irmão, o bebê ganha o lugar de bebê dela. Né? A Selma Freiberg, que é uma outra psicanalista americana, ela dizia que a psicoterapia pais-bebê é como colocar Deus do lado da criança. No sentido, assim, de salvar, né? De ajudar muito. De liberar o bebê das projeções. De liberar o bebê dessas fantasias que aparecem na interação. Eu acho que a gente tem que falar dos fantasmas que visitam o berço. A Selma Freiberg. Esse texto é maravilhoso. Mas ela também fala, essa autora, que assim, na verdade, fantasmas sempre vão existir. Por quê? Né? Porque os pais trazem suas histórias, trazem suas vivências, né? Que muitas vezes não são tão felizes ou não, né? E que vão, naquele momento que nasceu o filho, né? Vão voltar, né? Vão ser, assim, um palco fértil ali para projeções e revivências, né? Mas ela mesmo diz, assim, que o mais importante não é os fantasmas aparecerem ou não, é eles ganharem um nome, né? O que é ganharem um nome? É justamente isso que a Esther estava falando, é assim, ó, identificar na relação
né, o que está acontecendo, né, para poder justamente liberar a mãe e o bebê, né, daquela assombração, entre aspas, assim, né? Eu acho muito bacana isso, porque os fantasmas dos antepassados, então, é importante que venham para o bebê pertencer àquela família, é importante o pertencimento. Né? Mas daí, por exemplo, se o bebê é parecido com a tia fulana, com a vozinha querida, tudo bem. Agora, se por um acaso, né, na cabeça dos pais, a projeção de que ele é parecido com o tio que foi preso, com o avô que deu golpe. Que imagina só. Que bebia, que batia. Eu tive uma situação assim de um familiar que era um transgressor, uma pessoa envolvida com a lei. E o bebê era muito tinhoso, muito ativo, não parava quieto, vivia arteiro, né? O que a gente diz, um bebê arteiro. Na cabeça dessa mãe, ele foi a reencarnação, digamos, desse... Era tio, acho que era irmão do marido, não me lembro, mas isso, né? E o que a Selma Freiberg também fala... é que o que é danoso é quando todas as vivências ruins, claro, não foram choradas, não foram, não puderam ser choradas, não puderam ser sentidas, sofridas, sentidas, né? Um luto que não foi elaborado. Fica cindido, né? Fica separado, fica incrustado lá num outro lugar. Passando de uma geração e que vai claro, pulsando, né? Vai querendo aparecer, vai querendo aparecer, até que numa hora aparece. Eu vou ter que puxar a brasa para o nosso assado. Este conteúdo está muito bem presente no nosso podcast com a Ana Rosa Trachtenberg sobre transgeracionalidade. Isso é bem legal mesmo. Claro. É bom que os lutos possam ser elaborados, as dores sentidas, os fantasmas tenham nome. Isso. Não ter criptas. Que legal. Não ter essas coisas que ficam à parte, mas influenciando, querendo sair, querendo se mostrar, querendo resolver. E que vão aparecer na conduta sempre, né? Nunca na palavra, né? Porque quando aparece na palavra é porque já foi elaborado, né? E o mais importante, eu acho que uma das coisas importantes de tudo isso também é que a gente sempre diz que a criança veste a roupa que os pais dão. Ou seja, a criança vai acabar assumindo aquilo que os pais projetam nela. Então, se a mãe realmente hostiliza muito porque tu é igual... Tem uma ideia muito ruim, por exemplo, do pai do bebê, né? Eu me lembro de uma situação que o pai do bebê era uma pessoa com quem ela tinha brigado, era um contraventor, estelionatário, um obeso, o bebê era gordinho também. Então, assim, ela tinha uma exigência com aquele nenê horrorosa, porque ela via o quê? Só isso ali, né? E o gurizinho realmente começou a ter uma conduta que condizia com o discurso dela. Com a expectativa. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele também não estava sintônico com aquilo, porque não entendia muito bem, né? Então, por que a gente diz assim, as crianças acabam vestindo a roupa que os pais dão? Porque, até por amor aos pais e por necessidade, eles assumem aquilo. Por dependência. Isso, por dependência, né? E sem se dar conta, sem saber. Obviamente, sem se dar conta. E aquilo vai ficando... Só que aquilo não lhes pertence, né? E entra em conflito e deixa a criança confusa. E aquilo vai crescendo cada vez mais, à medida que a criança vai crescendo, entrando na adolescência, enfim. E que é o mote das análises de adultos, muitas Sem vezes, dúvida, né? Porque a gente vai observar que muitas dessas coisas têm a ver com essas questões infantis, né? Exatamente. É bem isso que eu estava pensando, né? Que, claro, nós estamos falando de bebês, de pais bebês, mas quando a gente atende paciente de qualquer idade, é bem interessante, bem frutífero a gente pensar naquela pessoa. Como
é que ele era quando bebê? Que pais ele teve? Ela teve, né? Então, toda esse estudo e esse interesse pelo desenvolvimento é importante também para paciente adulto, né? Então, tem duas coisas importantes aqui. A ideia de que a gente, quando está lidando com adultos em consultório, em tratamento, né? Não na vida normal lá fora. Mas é importante também, a gente saber... Né? Também. É importante a gente saber da onde essa pessoa veio desse jeito, né? Como foi recebida, em que família veio, como a família estava naquele momento, que às vezes tem peculiaridades também. E acho que outra coisa importante para a gente hoje porque eu estava pensando nos nomes em si, a intervenção precoce. Eu acho que o precoce pode dar uma ideia de que é cedo demais, né? Mas não, o precoce é porque é cedo e ponto, né? E quanto mais precoce, melhor. Melhor, né? Claro. Isso é importante, assim, que eu brinco que a coisa foi fermentando, né? Se a gente não dá ajuda, né? Então, isso eu acho super importante deixar muito claro, que a intervenção precoce, ela é importante, e ela é muito definitiva, assim, né? Ela é definidora, rápida, né? definidora. Isso. Uma coisa importante, eu acho, também, de pensar é que todo sintoma de um filho remete eu vou falar narcisismo dos pais, mas enfim, a falha dos autoestima, pais, alguma falha eles dos pais. acham que é por falha deles, né? Claro. E isso é bem importante da gente enfatizar, que é a interação, né? Que, sim, tem muita coisa que vem dos pais, mas o bebê também contribui com o seu jeito. E a gente busca muito, né, não enfatizar essa ideia de que eu fiz tudo errado, eu falhei, por isso meu filho está com esses problemas, né? Sim, não é para achar culpados, né? Porque as mães já são culpadas por natureza, elas carregam culpa. Nasce uma mãe, nasce culpas. Nascem culpas, exatamente, né? E a gente vê isso mesmo, né? Sabe? Então, olha, né? Às vezes tu tem que realmente poder aliviar e dizer, não, só um pouquinho, né? Não é uma coisa só, não é uma vivência só. A gente sabe que com as crianças, né? É o padrão, né? Que é mais ruim, assim, para aquele desenvolvimento. Não são eventos, né? E muitas vezes, por isso que é importante o precoce, né? Porque quanto mais cedo se detecta alguma coisa, mais tu consegue evitar um padrão que vai ser ruim, né? E mais cedo tu consegue liberar aquela mãe também, né? De dizer para ela, olha, calma, né? Porque a gente tem que poder acolher os pais, senão a gente não consegue nada. Esses pais também, a gente tem que poder ver eles como crianças também, né? E que, na verdade, são, né? E, de alguma maneira, né? Tem uma criança dentro deles também que está perdida, confusa, né? E culpada. Né? Falando em precoce, eu me lembrei do conceito de transparência psíquica, né? Ah, sim. O que é isso? Por isso que quanto mais cedo, melhor. O que a gente nota até pela hipersensibilidade no pós-parto, toda essa regressão que acontece principalmente na mãe, esse início, essa tentativa de se adaptar ao bebê, tudo isso faz com que, digamos assim, as defesas, as resistências para entrar em contato consigo, com os seus sentimentos, com os suas incomodações, com os seus lutos, fica menor as resistências. Então, por isso, é um momento propício para justamente ajudar, né? Intervir. Então, por isso,
quanto mais precoce, melhor. Esses conflitos ficam mais fáceis de serem identificados. Eles aparecem mais, emergem, porque as resistências estão menores. Por todo esse estado A gravidez da preocupação em si já materna primária, né, do Winnicott, mas essa hipersensibilidade, ela inicia na gravidez já, a transparência psíquica, né? A gravidez em si já é um momento onde a repressão diminui, né? E isso eu acho que a natureza faz assim justamente porque é necessário que a mãe entre em contato com o seu primitivismo para poder acolher e se identificar com aquele nenê. Então, a natureza faz dessa maneira já. Para poder haver uma sintonia melhor com o bebê que está daquele jeito mais... Só que sim, daí emergem também todas as questões das vivências da mãe, né? Então, por isso que ela se torna mais emotiva, mais sensível e também mais passível de ser ajudada. Permeável, acho que é a palavra. Permeável. Né? Mais ajuda. Permeável. A ajudas, a lembranças. Os autores dizem que é uma janela de oportunidade de tratamento muito boa, né? Justamente por isso. Sim. E cada dupla é uma dupla, né? Então, a gente ouve assim, mas eu amo meu filho igual ao que eu amo os outros filhos. E olha aí, né? Então, mas a gente sabe que o amor é permeado de madrastas, bruxas. Eu estava pensando nisso, né? Quando chega uma mãe de segunda viagem, ela chega às vezes até arrogante, né? Porque a onipotência é uma defesa importante também, né? Então, eu já sei como é que se faz, eu já tenho experiência, né? Nem te preocupa comigo. E daí nasce o bebê que é completamente diferente do primeiro. Diferente. E é um golpe. Né? É um golpe. Não, nunca se é a mesma mãe, né? Eu sempre digo que é que nem a água de um rio, né? Tu nunca te banha na mesma água, né? E assim é com os filhos também. Não é o mesmo filho, a gente não é a mesma, né? O casal não é o mesmo, a situação no entorno não é a mesma. É muito interessante essa parte, assim, o primogênito ganha um tipo de atenção diferente do segundo e do terceiro, né? Eu tenho amigos que dizem, eu sou a terceira, eu já me criei sozinha, né? Então, tem muita Eu acho que a gente nisso. mais tranquila depois. Talvez um pouquinho mais tranquila. Pois é, que depende muito. Eu vou falar de mim. Quando minha filha tinha 1 ano e 9 meses, eu tive meu segundo filho. Mas não antes. Quando ela tinha 1 ano, eu engravidei do meu filho. E eu fiquei apavorada, porque ela era muito pequenininha e eu recém estava querendo emergir, né? E aí todo mundo me disse, não, tu vai ver, segundo filho... É uma tranquilidade, então agora tu já sabe fazer e vai ser ótimo, ele vai se criar sozinho. Ninhada, vai tudo junto. Ninhada. Ninhada é ótimo. Ninhada é ótimo. Porque, né, não é assim, não, porque ele era muito diferente do que as pessoas diziam que eu ia enfrentar, né? Muito bem. Muito legal ouvir vocês, gurias. A gente está chegando ao final do episódio. Que coisas vocês tinham pensado que a gente não chegou a falar, que são importantes? Tem tantas coisas. Vamos ver. Posso olhar minha cola? Desde agosto. Eu acho que esse é meu ver, assim, acho que o mais importante é a gente poder se dar conta que é um período muito importante da vida e muito difícil, né? Ter um bebê, né? Não é só maravilha, não é só, né, aquela coisa glamurosa, né? Mas também é maravilhoso, né? E eu acho que é um privilégio poder ter um bebê, né? E a gente tem que poder aceitar ajuda também, não querer fazer tudo sozinho, né? Porque é bem difícil.
Nessa parte, eu falei em privilégio, eu considero um privilégio receber famílias com bebês, né? É um trabalho muito bacana, gratificante, é rápido, é querido, né? Isso também é uma coisa importante, assim, de que a gente gosta de trabalhar com bebês. É bom. A gente tem que lembrar que os adultos têm o seu bebê dentro de si também, né? Também. Então, que às vezes também estão precisando de atenção. E como? Eu acho que eu termino por onde eu comecei, né? Por quê? Né? Porque as mães e os pais podem se recuperar de tudo isso que a gente falou, dessa aventura, né? De gestar, parir, amamentar e os conflitos e tudo mais. Mas o bebê não pode esperar. Então, a minha preocupação é nesse sentido, assim, né? De que as pessoas não se privem de buscar ajuda quando acham que alguma coisa não está bem, né? Quando elas têm um padrão, como a Mara disse, né? Tá vendo um padrão lá de sono, de alimentação, ou de infecções de repetição, né? Que são alarmes, né? De que alguma coisa não está bem, porque o corpo do bebê está falando. Então, que não se privem dessa oportunidade, né, de buscar ajuda e destrancar algo que está trancando e impedindo o desenvolvimento do bebê. E que nessa fase pode ser um trabalho mais rápido, mais fácil, né? E que vai mudar o destino, né, do bebê e da família. Mas o quanto é importante isso que a gente está falando aqui, porque dentro das próprias residências de psiquiatria, por exemplo, os próprios psiquiatras não fazem nem ideia de que existe isso, muitas vezes, tá? Então, acho que esse episódio é muito importante por causa disso. Os pediatras também, né? Sem falar, né? Os pediatras também, não. Eu acho que tem uma coisa também, assim, que me ocorreu agora, que eu acho que é fundamental, assim, da gente poder... Talvez a gente não tenha tocado aqui hoje, mas, enfim, né? É assim, ó, que as mães olhem mais para os seus bebês e menos para o celular, né? E não se preocupem tanto, assim, em filmar a amamentação, filmar, não sei. Não, né? Aquele momento é único, né? Vai passar rápido, então não perde ele. Não perde tempo filmando, não, né? Para postar. Então, o mais importante é o teu neném ali. Essa interação vai se perder se tu não estiver ali naquele momento. Então, esse olhar não tem que estar na câmera, tem que estar aqui. Para postar, me lembra outra coisa muito importante, né? Que as mães, quando observam alguma coisa em si, na interação, no bebê, vão pro Google. E o Google, às vezes, presta um desserviço. Muitas vezes. Na maioria. Eu diria na maioria, eu também. Porque, assim, tem uma que me disse assim... Eu fui para o Google porque eu não estava conseguindo dormir na minha gestação, eu estava com dificuldade de sono, e o Google disse que nunca mais eu ia dormir, porque quem tem bebê não dorme. Coisas desse tipo. Ou ver lá nas postagens cenas idílicas, romantizadas, que tudo é maravilhoso, que não tem problema nenhum com as amigas, com as atrizes, com pessoas, né? E ficam se comparando, né? Então, o bom mesmo é elas centrarem no que está acontecendo, como a Mara disse, né? Naquele bebê, naquele momento sagrado, né? Que é o da amamentação, o do brincar com o bebê, de conversar com o bebê, e esquecer um pouco as mídias. As mídias, Muito bem, muito obrigada, Mara. Obrigada, Nós Esther. Que agradecemos. Espero que todo mundo tenha gostado que nem a gente, né, Yuri? Eu adorei. Foi um prazer. Que bom. Então,
Muito obrigada àqueles que nos acompanharam até aqui. E em breve, então, teremos mais um podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, com o objetivo de levar a psicanálise para fora dos consultórios. Então, isso, esperamos ter contribuído para isso, né? Para que certeza. as pessoas se sintam livres para procurar ajuda, né? Sim, isso é uma parte legal também da gente, enquanto psicanalista, ficar disponível para perguntas também, não só para atendimento no consultório. Não, a gente pode explicar coisas da vida, tentar compreender coisas da cultura também. Isso é muito bacana, né? Legal mesmo. Muito bem, muito obrigada. Até o próximo. Tchau.